Essa figura aqui eu gosto muito dela, que ela apresenta a ideia da pressão, né? De uma maneira fácil e uma maneira importante esse conceito a gente assimilar bem, porque isso aí a gente usa muito, vai usar muito nos outros exercícios, nas outras aulas de mecânica dos fluidos, vai usar muito em questão de prova, tá? Então vamos entender bem essa figura. A gente tem aqui uma montanha, aqui a gente tem um nível do mar, né? Aqui a gente tem um mergulhador e aqui a gente tem um alpinista. Tá? Ao nível do mar, a gente tem uma pressão atmosférica ao nível do mar, que a gente está chamando aqui de P0. Então, um mergulhador que está numa profundidade H, tá? A pressão que ele sente nessa profundidade H, ela é igual à pressão ao nível do mar, que a gente está chamando de P0, que é a pressão atmosférica ao nível do mar, mais ρGH. Rho é o Rho da água, porque ele está dentro da água. G é a gravidade, H é a profundidade. Tá? Então, o mergulhador, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Então, por isso que a pressão que ele sente a uma profundidade H é a pressão ao nível do mar, mais Rho da água, GH. Tá? Vamos agora para o alpinista. O alpinista aqui, ele está numa altura H', tá? Então, a pressão a essa altura H' é igual à pressão atmosférica ao nível do mar, que é o mesmo P0. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Então, vai ser a pressão atmosférica menos ρGH. Só que aqui, na verdade, o Rho é o Rho do ar, porque ele está no ar, ele não está na água. G é a gravidade e o H', porque aqui a gente chamou de H'. Tá? Então, é importante o quê? A gente saber que quando a gente está no nível do mar, o mergulhador ele está numa profundidade, a pressão que ele sente nessa profundidade é uma pressão, aumenta a pressão conforme aumenta a profundidade. Tá? Então, a pressão é igual a pressão atmosférica mais uma pressão ρGH. Tá? Então aqui é importante a gente definir o seguinte, o conceito também de pressão absoluta e pressão manométrica. A pressão absoluta ela é igual à pressão atmosférica mais a pressão manométrica. Tá? Então nesse caso aqui do alpinista, a pressão absoluta a essa altura H', ela é igual à pressão atmosférica ao nível do mar, mais uma pressão manométrica. Só que essa pressão manométrica é negativa, tá? Menos Rho do ar, GH', que é a pressão manométrica. Tá? Então, pressão absoluta é igual a pressão atmosférica mais pressão manométrica. Tá? É muito importante saber isso. A gente chama essas pressões de pressões hidrostáticas, porque elas se devem a fluidos estáticos, ar e água. O ar aqui é um fluido estático, a água aqui é um fluido estático. Isso a gente chama de pressão hidrostática. Pressão hidrostática é ρGH. O Rho vai depender de qual fluido você está. O mergulhador está na água, então é o Rho da água, a massa específica da água. O alpinista está no ar, então é a massa específica do ar. G, que é a gravidade, e H, que vai depender da altura ou da profundidade que ele está. E lembrando que, quando você está entrando num fluido, está indo para baixo, você tem que somar uma pressão manométrica. Tá? Quando você está subindo no fluido, que é o caso do alpinista, está subindo no ar, a pressão, conforme você vai subindo, ela diminui. Então você vai subtrair uma pressão manométrica, menos ρGH.